Antes de tudo, é necessário alertar para a realidade dos fatos. Os seres angélicos, comumente chamados de anjos, não são todos iguais e se tratando de espíritos de luz, são muito mais essência do que de fato uma aparência física. Porém, os anjos são distribuídos em 9 coros ou uma hierarquia. Os seres mais próximos de nós são o que mais características humanas assumem para tornarem-se objeto da compreensão humana. Assim sendo, é plenamente aceitável que os seres das mais altas fileiras angélicas conservem suas aparências terríveis para a compreensão humana. Os serafins e tronos nada têm de humano em suas características físicas, pois vivem num elevadíssimo estado no qual somente outros anjos e o próprio Deus os vê. Jamais um serafim se apresentará aos humanos sem sua forma assustadoramente bela, com suas 6 asas que lhe cobrem o corpo. Tampouco os tronos deixarão sua forma de esfera com 1000 olhos para assumirem feições humanas. Seguindo o critério tradicional, são 9 os coros ou ordens angélicas, serafins, querubins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos, distribuídas em 3 hierarquias. Primeira hierarquia é formada pelos santos anjos que estão em íntimo contato com o Criador, dedicam-se a amar, adorar e glorificar a Deus numa constante e permanente frequência, em grau bem mais elevado que os outros coros, serafins, querubins e tronos. Serafins. O nome seraf deriva do hebreu e significa queimar completamente. Segundo o conceito hebraico, o serafim não é apenas um ser que queima, mas que se consome no amor ao sumo bem, que é o nosso Deus Altíssimo. Na Sagrada Escritura os santos anjos serafins aparecem somente uma única vez, na visão de Isaías, em 6,1-2. Querubins são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. No início da criação, foram colocados pelo Criador para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3,24. Na Sagrada Escritura o nome dos santos anjos querubins é o mais citado, aparecendo cerca de 80 vezes nos diversos livros. São também os querubins os seres misteriosos que Ezequiel descreve na visão que teve, no momento de sua vocação, em Eze 10,12, quando Moisés recebeu as prescrições para a construção da Arca da Aliança, onde o Senhor habitou. O trono divino foi colocado entre 2 querubins, eis 25,8 e 9,18, 19. Estas considerações atestam que os querubins são conhecedores dos mistérios divinos. Tronos. Acolhem em si a grandeza do Criador e a transmitem aos santos anjos de graus inferiores. São chamados sedes Dei, sede de Deus. Em síntese, os tronos são aqueles santos anjos que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. Segunda hierarquia. São os santos anjos que dirigem os planos da eterna sabedoria, comunicando aqueles projetos aos anjos da terceira hierarquia, que vigiam o comportamento da humanidade. Eles são responsáveis pelos acontecimentos no universo. Esta hierarquia é formada pelos seguintes coros de anjos em dominações, potestades e virtudes. Dominações são aqueles da alta nobreza celeste. Para caracterizá-los com ênfase, São Gregório escreveu: em algumas fileiras do exército angélico chamam-se dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Potestades. É o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. Também são os condutores da ordem sagrada. Pelo fato de transmitirem o poder que recebem de Deus, são espíritos de alta concentração, alcançando um grau elevado de contemplação ao Criador. Virtudes. As atribuições dos santos anjos deste coro são semelhantes àquelas dos santos anjos do coro potestades, porque também eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Assim, eles também têm a missão de remover os obstáculos que querem interferir no perfeito cumprimento das ordens do Criador.
são considerados anjos fortes e viris. Quem sofre de fraquezas físicas ou espirituais, deve invocar por meio de orações, o auxílio e a proteção de um santo anjo do coro das virtudes. Terceira hierarquia. É formada pelos santos anjos que executam as ordens do Altíssimo. Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa que deve assistir, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina e insinuando, avisando ou castigando, conforme o caso. Esta hierarquia é formada pelos principados, arcanjos e anjos.